os artigos 322 a 329 do pedido. Distingue-se pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato diz respeito à espécie de providência requerida: declaração, constituição, condenação, mandamento ou execução. O pedido mediato diz respeito ao bem da vida pretendido pelo autor. O pedido é de mera declaração quando o autor pretende apenas declaração do Estado, no sentido da existência ou inexistência de relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade de documento. O pedido é de constituição quando o autor pretende a criação, modificação ou extinção de relação jurídica. A condenação abre as portas para execução, no mesmo ou em outro processo. Mandamento é a ordem do juiz para que o réu ou terceiro faça ou deixe de fazer alguma coisa. E executar é tirar bens do réu para satisfazer o credor. As sentenças constitutiva, condenatória e mandamental são também declaratórias, porque o juiz não constitui, condena ou manda sem declarar o direito do autor à constituição, à condenação ou ao mandamento. As sentenças declaratória e constitutiva são autossuficientes, em princípio não exigindo atos ulteriores. As sentenças condenatórias e mandamentais precisam ser cumpridas, podendo o cumprimento exigir execução, isto é, apreensão de bens do réu para, transformados ou não em dinheiro, satisfazer-se o credor. No sistema do Código, procede-se ao cumprimento da sentença no mesmo processo. O pedido deve ser certo, isto é, deve ser expresso. Por exceção, consideram-se implícitos os pedidos de juros legais, de correção monetária e de condenação nas despesas processuais e em honorários. Também se considera implícito o pedido relativo às prestações sucessivas. Proposta, por exemplo, ação de consignação em pagamento do aluguel relativo ao mês de janeiro, pode o autor depositar em juízo as prestações posteriores, que se vencerem no curso do processo, e sobre todas elas se pronunciará o juiz na sentença. O pedido também deve ser determinado, não se admitindo, por exemplo, pedido de condenação no que couber ou no que for de direito. Pedido determinado é o delimitado quanto à qualidade e à quantidade. Por exceção, admite-se pedido genérico em 3 situações, a saber: 1. Nas ações universais, como na de petição de herança, quando o autor não possa individuar os bens demandados. 2. Quando impossível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, como na ação por danos pessoais, sendo ainda incerto o tempo de duração da invalidez da vítima. 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Pode-se formular mais de um pedido, alternativamente, subsidiariamente ou cumulativamente. Há pedido alternativo, se o autor pede X ou Y, cabendo a escolha, conforme o caso, ao juiz ou ao réu. Pede, por exemplo, que o réu devolva a coisa que lhe foi emprestada ou pague o seu valor em dinheiro. O pedido é subsidiário se o autor formula um pedido principal e outro para o caso de rejeição do primeiro. Pede, por exemplo, a decretação da nulidade ou, se rejeitado esse pedido, a rescisão do contrato. A acumulação propriamente dita ou cumulação própria se o autor formula mais de um pedido, esperando que sejam todos atendidos. O Código admite cumulação de pedidos, mesmo que não exista conexão entre eles, desde que sejam compatíveis entre si, seja o juiz competente para conhecer de todos, e desde que seja adequado o procedimento. Diz-se cumulação objetiva, acumulação de pedidos,
em oposição à acumulação subjetiva, que ocorre quando há mais de um autor ou mais de um réu. Estabelece o Código, no artigo 328, que, na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas, na proporção de seu crédito. Suponha-se, por exemplo, acolhido o pedido formulado por um de 2 condôminos de um automóvel. O veículo será entregue ao autor. O outro condômino receberá sua parte em dinheiro, deduzidas proporcionalmente às despesas do processo. A propositura da ação não impede que o autor altere o pedido, contanto que o faça antes da citação. Depois da citação, a alteração do pedido ou da causa de pedir, assim como o acréscimo de mais algum pedido, depende do consentimento do réu. Depois do saneamento do processo, nem mesmo com o consentimento do réu pode ser alterado o pedido ou a causa de pedir. Suponha-se que, já citado o réu, o autor peticione para alterar o pedido ou a causa de pedir, requerendo a intimação do réu para se manifestar a respeito. Ocorre que o réu, intimado, silencia. Deve-se interpretar seu silêncio como concordância ou como discordância. Parece-nos que a concordância deve ser expressa, devendo, portanto, interpretar-se o silêncio como discordância. Registra-se o posicionamento contrário de Fred e Didier Júnior, afirmando que a negativa do réu deve ser expressa. Texto e narração de José Tessari. Lindo este episódio. Até o próximo.